Pessoal, para a gente poder finalizar essa noite, antes de apresentar, né, nossas convidadas, reforçar. Amanhã a gente está aqui, quarta também, quinta também, sexta, e finalizando no sábado pela manhã. Amanhã vai estar presente nas palestras doutora Alana, que é a coordenadora da enfermaria aqui do hospital, tem residência clínica médica, tem uma vasta experiência e vai falar, acho que é um assunto muito pertinente, que são infecções respiratórias. Tá bom? A gente está num momento muito relevante em relação às infecções respiratórias, então ela vai falar. Depois eu também vou entrar, falar um pouquinho de cálculo renal com vocês. Vai ter o Rodrigo Matos, que é o colega ortopedista, que vai comentar um pouco da especialidade. Eu acho bem bacana, bem interessante. Então, se vocês puderem, eu conto com vocês amanhã também. Mas hoje, que é o foco, queria chamar a Kelly. Kelly é uma parceira, fonoaudióloga, que está aqui, doutora Kelly, gente. Perdão, porque ela é pela intimidade. Uma colega que é uma parceira que já está conosco há bastante tempo e tem trazido um trabalho muito relevante dentro da especialidade. Doutora Michele, que também vem fazer parte aqui da palestra. Vou passar o microfone para elas e espero que vocês aproveitem. Tá bom? Um grande abraço. Boa noite, gente. Quando o doutor Fabrício jogou no grupo lá da clínica que ia ter um simpósio aqui em Santo Estevão, eu não achei que fosse nessa dimensão. Eu achei que seria uma coisa dentro da clínica, pequena. E aí, depois veio, eu quero isso, aquela coisa toda, vídeo e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso que vai acontecer? E, assim, a coisa deu um boom. Então, assim, eu aceitei o convite, né? Eu não sou palestrante, meu conhecimento meu paciente, então eu sei passar, então eu não sei como é que vai ser aqui com vocês, mas eu espero que corra tudo bem, certo? Então, assim, eu sou fonoaudióloga, eu atuo aqui já há 3 anos na clínica, a minha atuação ocorre aos sábados, aqui, e eu atuo na parte de bebês e na parte de idosos também. Lá eu faço o teste da orelhinha, né, para a gente descobrir perda auditiva, o teste da linguinha e atendo pacientes idosos também com dificuldade, com perda, pacientes de Alzheimer, pacientes sequelados de AVC e paralisia facial. Então, eu vou apresentar um pouquinho da minha pessoa para vocês. Aqui, eu sou Kelly, né? Aqui são algumas certificações onde eu atuo, também eu faço atuação na área do autismo, né? Já tem 7 anos que a gente vem trabalhando a parte do autismo, sessões terapêuticas. Aqui são algumas certificações que ajudam no tratamento com essas crianças. Mas eu não vou abordar o autismo, quem vai abordar o autismo é a doutora Michele. São alguns lugares que eu atendo. Bom, então, para eu falar aqui de disfunções orais em bebês, eu vou primeiro começar pelo sistema estomatognático, para chegar aonde eu quero, tá? Então, ele corresponde a um conjunto de estruturas faciais que desempenha papéis fundamentais no ser humano, como respiração, mastigação, deglutição e fala, que é a área da fonoaudiologia. Então, aí essa imagem da musculatura toda, para a gente ter um entendimento, que são os ossos, músculos, articulações, dentes, lábios, língua, bochecha, glândulas, artérias, veias e nervos. E, nesse contexto, acontecem as alterações no sistema estomatognático, podendo gerar distúrbio nas funções devido às mudanças morfológicas. As habilidades, né, a gente ainda está dentro do sistema estomatognático, as habilidades e os movimentos orais são cruciais para funções vitais e manutenção adequada da saúde, crescimento e desenvolvimento neural da criança. Então, assim, se eu tenho uma fala correta, se as minhas estruturas estão funcionando devidamente bem, então eu vou ter um sistema estomatognático que tem o papel essencial na comunicação, interação emocional e social.
Então, eu preciso dessas estruturas funcionando devidamente bem. Dentro do sistema estomatognático e as funções orais, né? Aí vem as estruturas envolvidas, né? Elas se classificam em estáticas e passivas, e dentro dessas passivas eu tenho os arcos osteodentais, maxila, mandíbula e outros ossos cranianos relacionados por meio da articulação temporomandibular. Essas são as estruturas estáticas, passivas. E as estruturas dinâmicas, ativas, elas são representadas por músculos. É onde temos toda a mímica facial, onde ocorre. Esses músculos, eles se encontram e eles se combinam. O que são as disfunções orais? É onde eu quero chegar, né? Essas disfunções orais são caracterizadas por movimentos orais atípicos que interferem na sucção. As diversas causas e fatores, intercorrências clínicas no período neonatal, prematuridade e tratamento relacionado à prematuridade, déficit neurológico, anomalias congênitas e distúrbios metabólicos, onde vêm as síndromes associadas. Na prática clínica, as disfunções motoras orais vêm sendo descritas nos estágios iniciais de amamentação. Então, assim, para falar do sistema estomatognático, eu vou ter que entrar um pouquinho na amamentação, né? Até porque a gente está no mês da amamentação. Então, assim, a amamentação como quadros são observados padrões alterados de sucção, também nos estágios de transição para alimentação sólida. Então, assim, essa criança ela precisa se preparar para o sólido, né? Esse mau desempenho nas habilidades do bebê, o uso do copo, se eu não tiver como é que se diz? Uma prática nessa parte do copinho, eu também não vou fazer de forma efetiva. Retirada do alimento da colher e mastigação. Na maioria das vezes, os bebês não sabem tirar esse alimento da colher. Então, já é uma disfunção oral, onde eles geralmente puxam esse alimento de forma não satisfatória e havendo prejuízos. Então, assim, nesse momento da colher, por exemplo, o bebê, quando a gente injeta a colher, ele puxa de forma com os lábios. Então, já não é uma forma eficiente. Então, a gente já tem uma disfunção aí, certo? Aqui a fisiologia da sucção da amamentação. Desde o período embrionário, o feto prepara-se para exercer as atividades de sugar, deglutir, respirar e chorar, que irão possibilitar a sua sobrevivência ao nascer. Então, aí já é uma imagem, uma ilustração das disfunções orais. A pega desse bebê, ela tem que ser de forma eficiente e prazerosa. Passou demais. Esse não. A fisiologia da sucção da amamentação, portanto, é munido de reflexos orais. Esses bebês eles precisam dar sinais para vocês, né, para os profissionais, para a mãe, que garantem sua alimentação nessa fase inicial do desenvolvimento e apresenta características anatômicas que facilitarão a alimentação no período neonatal. Apesar da sucção ser um reflexo, a extração do leite do peito, ele não é um momento fácil para essa criança, né? Até porque, assim, na face a gente tem 20 músculos e necessita de um exercício bastante sutil. Então, assim, esses bebês que são prematuros, eles já chegam para a gente com essa sucção alterada, o padrão respiratório alterado. E aí é onde é que a gente entra com as manobras. Então, mamar não é um ato fácil, e sim é um ato difícil para esses pequeninos, certo? Adaptando suas condições orais anatômicas para o encaixe na mama da mãe, que é uma pega. O que é uma pega eficiente, é uma pega que seja prazerosa para ambas as partes, que não aconteça... como é que se diz? O nome correto para isso se chama fissuras, certo? Que podem ocorrer.
Nem sempre esse encaixe é fácil, como eu falei anteriormente, pode ocorrer algumas dificuldades no decorrer do processo. Na pega correta, eu trouxe o meu bebezinho, certo? Então, esse bebê ele precisa ficar de forma correta. Na maioria das vezes, no consultório, no momento que a gente está avaliando os bebês com teste da orelhinha e da linguinha, que as mães sentem que esse bebê chora, a gente pega esse bebê e posiciona de forma correta. Na maioria das vezes, as mães não sabem. Então, o que é que ocorre? Ela eleva, né, ela vai para cima do bebê, não é uma postura correta, e a gente tenta organizar essa mãe. Então, a gente traz esse bebê para a mãe de forma correta. Aqui é uma cama, eu falo que é a caminha. Essa cabecinha ela precisa ficar certinha, aqui é meu apoio, e com essa mão aqui eu seguro a minha mama em forma de C, não em forma de V, porque em forma de V eu estou fechando meus ductos e ali meu leite não vai passar, e aí esse bebê vai trabalhar mais e cansar mais. Então, é uma forma de C, e aí eu preciso segurar esse mamilo, porque, na maioria das vezes, esse mamilo é grande, é pesado, então pesa. Então, eu preciso segurar de uma forma eficiente para que ele consiga fazer o processo da mama, certo? Então, o primeiro passo é um bom posicionamento. A fisiologia da amamentação, a avaliação da mamada. Então, são 2 pontos-chave. Quais são os 2 pontos-chave? Primordial é o posicionamento e uma pega. Eu acabei de falar dessa pega. A posição inadequada da mãe ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao complexo aeromamilar, resultando que se denomina má pega. Então, aqui a gente tem uma pega eficiente, uma pega correta, onde ele abocanha todo o mamilo, né, e tem uma expressão facial de tranquilidade e prazerosa. A pega incorreta, você vê que o bebê já mostra estressado, não tem uma sucção eficiente, essa pega já deixa de ser prazerosa para ele, e principalmente para a mãe, porque aí a mãe já está sentindo dor. Então, acontece o desmame precoce desse bebê, porque a mãe já sofre, então já começa a introduzir o objeto facilitador, que é a mamadeira, certo? Porque isso aí já deixa de ser prazeroso para ela. Algumas fissuras que acontecem quando há má pega desse bebê, né? Fissuras mamilar. Então, aqui a gente já vê essa fissura. Isso aqui já é bem dolorido, já está em estado avançado. Essa também, além de tudo, tem um mamilo curto, então dificulta mais ainda a pega no bebê, e chegando nesse nível aqui. Na maioria das vezes, a mãe desiste da mama. Foi o que eu acabei de falar. Então, vem o objeto facilitador. Em alguns casos, existe o laser terapia para fazer essa cicatrização ocorrer de forma mais rápida, para que não deixe o processo de amamentação. Em alguns casos, algumas mães aceitam, em outros casos, não. Elas já começam a desprezar e não querem mais dar a mama. Aqui um outro peito bastante fissurado, onde o bebezinho foi e só pegou essa parte do mamilo e castigou bastante aqui. Outro mamilo, um mamilo ruim, e aonde faz também todo o estrago no momento que ele faz a pega. A fisiologia da sucção na amamentação. Durante a amamentação, a língua eleva suas bordas laterais, juntamente com a ponta, formando uma concha que levará o leite para ser deglutido na orofaringe. Então, essa língua ela precisa ser trabalhada, ela precisa estar de forma eficiente dentro da cavidade oral. No momento que ele vai fazer a pega, ele faz aquela boquinha, aquela linguinha, como se fosse uma conchinha, que a gente vai ver mais na frente. E aqui é os ductos, onde eu falei que a gente não pode fazer o movimento de V, porque esse ducto fecha e o leite não sai. Olha o leite passando aqui, é isso. Aqui outra imagem. Então, assim, é imprescindível que esse posicionamento esteja de forma correta.
Novamente na fisiologia, após o 4º ou 5º mês, com o crescimento das estruturas orofaciais, o amadurecimento do sistema nervoso e as possibilidades de experimentação oral adequada da criança, essa condição basicamente reflexa a modificação, sendo substituída por um padrão voluntário de movimentos orais. Então, aqui, esse bebezinho ele já começa a fazer processo de amassamento, é quando já começa a ocorrer a introdução alimentar, né, onde deixa de entrar o leite ou a fórmula, e aí a mãe já começa a inserir os alimentos nesse bebê, e ele já começa a sentir paladar, a fazer o amassamento, porque os dentinhos ainda não estão aí, né? Então, eles começam a fazer o amassamento do alimento com o palato duro ou palato mole. Os primeiros dias de vida de um bebê podem interferir diretamente no aleitamento materno e nos reflexos orais do neonato, gerando problemas que podem persistir ao longo da infância, como o desmame precoce. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, porque esse desmame precoce acontece em bebês. Pouco ganho de peso. Esse pouco ganho de peso ele está relacionado aqui, né, esse pouco ganho de peso, o desenvolvimento inadequado das estruturas orofaciais. Então, essas estruturas, para estar cometendo isso, elas precisam estar prejudicadas. Confusão de bico. Então, aonde entra a confusão de bico? Eu tenho o mamilo, né, o peito, eu tenho a mamadeira. Meu peito ele não tem uma produção de leite eficiente, então eu vou entrar com a fórmula. Então, tem a mamadeira. Eu vou dar o bico, a chupeta, porque eu preciso acalmar o bebê, porque ele chora muito. Então, acontece a confusão de bico, o bebê fica confuso, não sabe o que é mamadeira, não sabe o que é o bico do peito e não sabe o que é a chupeta para acalentar. Então, é o certo que a gente não faça essa confusão de bico. O bebê precisa mamar até 6 meses, 1 ano de idade. O que a gente puder evitar com essa chupeta para acabar com os hábitos deletérios é de fundamental importância para esses bebês, certo? Por que mamadeira? Porque, na maioria das vezes, a mãe diz que o leite é pouco, que não tem uma quantidade suficiente para dar essa mamada. Em alguns casos, esse leite ele é salgado, então a criança não pode fazer uso desse leite, então entra a mamadeira. Nesse caso, aqui é a confusão de bico. Então, a gente vê o bico, né, e a mamadeira com o leite, onde tem toda a confusão. Desse processo, passa para o leite. Então, vem a confusão e o bebezinho fica desorientado, não sabe quem é quem. Os primeiros dias de vida de um bebê. Então, é uma parte da fonoaudiologia que eu amo fazer, que é essa parte do teste da linguinha. Muitos não dão importância a esse procedimento, mas é um procedimento de fundamental importância. Quem souber, leva seu bebê para fazer o teste da linguinha. A maioria das vezes que eu faço esse teste, o índice de língua presa é crescente. Então, aqui é um bebezinho com língua presa. Esse aqui é um clássico, formando já um coraçãozinho, né? Esse também é outro clássico. Gente, assim, se esse bebê não passar por uma cirurgia, é tão preso de forma que no mamar pode romper. Então, ele vai sofrer 2 vezes. Vai romper durante a mama e vai novamente passar pelo processo cirúrgico. Então, aqui, qual o papel da fonoaudiologia nisso aqui? A gente entra com os exercícios para preparar essa linguinha para receber a cirurgia. Então, qual o papel? A gente faz exercícios para tirar essa tensão dessa região aqui durante 3 dias. E, no 4º dia, o bebê passa pelo processo da cirurgia. Certo? Durante esse processo da cirurgia, após 24 horas de vida que foi feita essa cirurgia, o bebê precisa passar novamente pela fono para que essa língua não volte a colar. Então, a gente tem um exercício que faz, que é o deslocamento dessa língua, para que não cole. Porque, se ela colar, se a mãe voltar para mim com 48 horas ou 72 horas, a gente corre o risco de perder a cirurgia. E aí faz tudo novamente. Então, existe um exercício que muito pouco conhecido, certo? Que a gente faz esse procedimento na linguinha do bebê e realmente não cola.
Aqui é mais uma disfunção oral, que são os calos. E por que esses calos são acometidos? Esses calos são acometidos porque o bebê ele faz uma tensão ao mamar. Então, quando ele faz essa tensão ao mamar, aparece esse calinho aqui, que é da pega errada, da tensão que ele faz, entendeu? Durante a mama, e esse procedimento aqui acontece. Então, isso aqui é mais uma disfunção oral no bebê. Aqui é mais uma língua presa. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Aqui ela já foi trabalhada, tirou a tensão desse músculo, né, durante os 3 dias, e aqui ele já foi feito o processo da cirurgia. Essa cirurgia ela é super tranquila, ela é feita pelo odontopediatra, né, responsável nessa área, que é um profissional que entende bastante da boca, entendeu? Assim, quando ele forma esse diamante aqui, é porque a cirurgia foi de extremamente sucesso. Então, precisa ficar nesse posicionamento aqui. Geralmente, eu acompanho essas cirurgias durante esse processo. E a doutora também questiona até que ponto ela pode ir, porque a fono ela tem um conhecimento nessa base aqui. Então, ela pergunta, posso ir mais? Pode? Não, não vai, aqui é o suficiente. Então, precisa sim. A cirurgia é feita com tesoura, não usamos o laser, porque, na maioria das vezes, o laser ele faz uma fibrose, e também não é interessante. Então, a gente vai no método tradicional, é colocada uma anestesia tópica, onde essa língua vai dormir. Então, o bebê está lá acordado, ele está vendo tudo. Então, por que ele chora? Porque a gente contém esse bebê no momento da cirurgia, prende, segura, contém, faz um charutinho, deixa ele todo mobilizado para acontecer a cirurgia. Geralmente, essa cirurgia a gente pode fazer no consultório, porque não há nenhum risco. E, a partir da criança que tem já 1 ano, então, a gente já encaminha, né, para o odontopediatra dentro da sala mesmo, onde já vai ter uma anestesia com sedação e ocorre os pontos, na maioria das vezes, dos frenos dos bebês a partir de 1 ano. Aqui é porque é bebê, então a gente pode usar só o tópico no bebê. E essa língua fica pesada durante 10, 15 minutos. Depois o efeito passa, ele só sai do consultório quando ele faz a pega, para a gente ver se essa pega foi eficiente. Na maioria das vezes, essa pega é eficiente. Então, não existe o estalo, ele pega o mamilo de maneira completa, não tem escape de comissura labial, que é o leitinho escapando. Então, assim, tudo para ser uma cirurgia tranquila. E o pós-cirúrgico, aqui é um outro clássico, outra linguinha presa, puxando. Aí, assim, eu ouço, na minha prática, muitos falarem assim, não precisa, vamos aguardar o bebê fazer 6, 7 meses para fazer esse procedimento. Mas é tão mais traumático para ele fazer esse procedimento quando ele tiver um pouquinho mais velhinho, 6, 7 meses, é muito mais sofrido do que você pegar um bebê com 24, 48 horas de vida para fazer esse procedimento, que é tudo mais tranquilo. Até porque aqui não tem uma medicação para passar. O próprio leite já é o cicatrizante. Então, não usa nenhum tipo de antibiótico aqui. Quando a criancinha é maior, aí o que acontece? Aí a doutora encaminha para uma medicação simples, para não ter febre, algum tipo de ardência. Mas o bebê ele só sente uma ardência, não sente dor, não sente nada. Aqui, o que eu falei do diamante, esse aqui, ó, ficou lindo, esse bebezinho aqui. Ficou maravilhoso. E, no dia seguinte, ele voltou para fazer a manobra de deslocamento da linguinha, porque tem que fazer, senão corre o risco de colar. Então, prepara-se 3 dias, faz a cirurgia no quarto, com 24 horas, retorna para a fono fazer a manobra. Outra disfunção oral, né, que é a fissura lábio-palatina, que ela acontece de forma unilateral, ou bi, essa daqui também,
entendeu? Essa cirurgia é feita com 3 meses, tem uma duração de 2 horas. Essa daqui, o bebezinho já vai fazer um pouquinho mais tardio, que é a fissura do palato, onde o palato está aberto. Então, essa daqui já faz com 18 meses. Então, outra disfunção oral que a gente tem que trabalhar essa musculatura para receber a mama. Geralmente, esses bebês têm muita dificuldade em sugar, em mamar. Então, existe uma adaptação para isso aqui. Uma sonda, um processo que a fono faz junto com a parte do aleitamento materno. Primeiros dias de vida ainda, reflexos orais que podem ser afetados pelas disfunções orais. A busca envolve bochechas de pontos cardeais do bebê. Então, assim, quando o bebê está mamando, que a gente encosta, ele já vem buscar o peito da mãe. E se a gente colocar o dedinho na boca, de forma assim, ele já está buscando esses pontos cardeais, que são os reflexos. Então, isso é um fator positivo. Deglutição, estimular por língua, palato, faringe e epiglote. A sucção envolve língua, papila e palatina. Os vômitos, que são desencadeados por estímulo na ponta da língua, e tosse, que são os reflexos de gag. Né? Mordida, que envolve a gengiva. Então, no momento da pega do peito, ele morde aquele mamilo com a gengiva. Mais um maltrato na mama. Esse aqui é um bebê virtual. A deglutição é um processo fisiológico de transferência de alimento ou saliva da boca para o estômago e que corresponde a uma das primeiras respostas motoras da faringe. Então, esse bebê, né, ele vai preparando esse bolo até chegar no estômago. Primeiros dias de vida ainda, envolve o sistema neural complexo, que coordena a sequência, que é o sugar, o engolir e o respirar, que inicia de forma consciente e voluntária, que é a duração durante a alimentação. Então, aí eu estou consciente. E a forma subconsciente, que é a deglutição da saliva. Ele não entende que está deglutindo a saliva. Em média, isso ocorre um minuto, uma vez por minuto. Ainda os primeiros dias de vida do bebê, a gente tem essas fases aí, que são 3 fases, que é a fase oral, que envolve a manipulação da mastigação e projeção do bolo alimentar. É desencadeada informações sensoriais importantes com a língua, a bochecha e o palato. Esses movimentos sensoriais eles precisam estar presentes na primeira fase oral. A segunda fase é a faringe, passagem do alimento pela faringe e esfíncter. A doutora falou até disso, né, da passagem do bolo. Né, esfíncter esofágico e a proteção das vias aéreas. Essas minhas vias aéreas eu preciso estar protegida para que não ocorra meus engasgos. Fase esofágica, que é o relaxamento coordenado dos esfíncteres superiores e inferior do esôfago. Então, tudo isso anda em conjunto. As disfunções orais ainda. Em neonato, a disfagia normalmente se constitui com déficit na sucção, o que pode levar a outras dificuldades, como... Então, assim, a disfagia ela não ocorre só no idoso, ela ocorre no bebê também, e principalmente nos bebês prematuros, que é a dificuldade de fazer a sucção. Uma sucção eficiente, chegando até, se não for, ter perda de peso. Aí acontecem os engasgos, é isso, o refluxo faringo-nasal, o distresse, que é uma síndrome respiratória, ela pode levar até a morte, se não cuidada. Problemas no crescimento crâniofacial. As disfunções orais podem ser identificadas precocemente mediante uma anamnese bem detalhada. Então, a gente precisa sentar com a mãe e fazer uma anamnese, uma vida pregressa bem detalhada para saber tudo o que foi acontecido, o que ocorreu durante a gestação, na avaliação. Geralmente, esse bebê, a fono ela precisa ser nessa área de neonato, é isso, e fazer essa anamnese minuciosa. A correção das disfunções orais pode ser fácil e ocorre em poucos dias, desde os exercícios ou manobras que sejam aplicadas de modo contínuo e a mãe ou familiares que sejam orientados. Então, essas disfunções orais, a gente faz o trabalho, que é intraoral no bebê, para a soltura dessa musculatura. Aí tem um vídeo
Esse vídeo foi feito com adulto na nossa prática clínica, que eu fiz recentemente. Então, não tinha os bebezinhos. Então, vocês vão ver como é que faz esses exercícios em bebê. Aqui é uma colega fazendo. Eu estou atuando nela. E desse mesmo formato, a gente faz no bebê, levemente, para soltar toda essa musculatura. Então, eu trabalho masseter, eu trabalho buzinador, eu faço fechamento labial, eu trabalho orbicular, superior e inferior. Então, essa manobra ela é de suma importância. Cadê? Volta cá. Aqui. Atuação fonoaudiológica nas disfunções orais. Nos casos mais persistentes, pode durar até semanas e se tornar necessário o atendimento especializado por um fonoaudiólogo, com atuação em neonatologia. Então, essa parte de motricidade orofacial, né, ela está dentro da fonoaudiologia, onde a gente trabalha todos os músculos da face. Não só com bebês, mas no adulto também, aquele adulto que foi acometido de paralisia facial. Então, a gente faz esses exercícios também. E existem outras manobras que eu também não vou me ater aqui nesse momento, que se baseia na estimulação oral individualizada, envolvendo uma sequência de exercícios, incluindo manobras e ajustes, além dos exercícios orofaciais variados. Então, não existe uma variação de exercício, mas cada exercício ele tem uma função. Para que serve? Não vamos sair aplicando exercício aleatoriamente nos bebês. Aqui é um pouquinho, né, o meu agradecimento a vocês, né, pela atenção, e que agora eu acho que todo mundo sabe o que é um pouquinho de disfunção oral nos bebês, porque quando eu coloquei o tema, muita gente ficou pensando, mas disfunção oral em bebê, isso acontece sim, e acontece muito, não é pouco. Então, assim, é um pouquinho da nossa prática no dia a dia, nas disfunções orais nos bebês, meninas. Então, espero que todo mundo tenha entendido, né? E desculpa o nervosismo. Ei, doutora, muito obrigado. Vou convidar agora o doutor Fabrício e o doutor André para entregar uma pequena lembrança e também aproveitar para perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar algo que possa ter gerado dentro desse tema que foi muito interessante, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a primeira pergunta vai, né? Que dia que nós encontramos a doutora no Centro Médico Mais Saúde, doutora? Sábados. Todos os sábados. Vai tirar. Ótimo. Tem uma pergunta ali, um minutinho. Licença. Doutora, quero parabenizá-la pela belíssima palestra. Minha segunda filha, ela nasceu com a língua presa. Eu não percebi, mas a tia que cuidava dela me alertou. Adriana, a língua de Adriele é pegada. Aí eu fui olhar. E, realmente, né, ela necessitou de uma cirurgia. E foi muito doloroso, porque eu levei com todo um medo para fazer. Ela tinha alguns dias, na verdade. Então, hoje, quando eu encontro, eu sempre encorajo a mãe a fazer. Então, minha pergunta é, essa cirurgia ela tem mais um bom resultado enquanto bebê, ou na fase adulta pode ser feito a cirurgia? Bom, quando a gente identifica de imediato, né, quando o bebê nasce, que passa pela fonoaudióloga para fazer os exames, o interessante é que ele faça precocemente, né, porque aí não vai ser tão traumático para ele. Então, assim, como eu acabei de falar, o bebê ele não pega ponto. Ele não pega ponto. Existe só a manobra para não
colar novamente, a gente perder a cirurgia. Então, assim, é um procedimento extremamente tranquilo, não traz nenhum danos ao bebê. Eu encontro esse medo nas mães o tempo todo, quando eu digo, olha, temos uma situação aqui. Aí a mãe já fica apavorada. Ah, mas é o quê? Eu disse, o bebê está com língua presa. Ah, e agora, o que é que vai acontecer? E aquele medo todo, e vai pegar ponto, e vai ficar anestesiado, e a sedação. Não existe sedação. É muito tranquilo o procedimento, gente. Então, assim, se você está com o bebê e tem um amigo, acabou de nascer, está com língua presa, não pensa duas vezes, se encaminha, porque não precisa de medicação, esse bebê já está isento dessa medicação. Quem precisa mais da medicação são os pouquinhos maiores, quando já está na fase da introdução do alimento, que aí a doutora passa o quê? Um dipirona, uma coisinha assim, só para passar. Mas, assim, o importante é que a gente faça bem cedo. Quando já é um adulto que nunca teve coragem, a mãe nunca levou, né, para fazer esse procedimento, aí, assim, ou ele vai para o bucomaxilo, ou ele vai para o otorrino, que faz essa parte da cirurgia. Mas, com certeza, vai pegar ponto, e aí é mais doloroso, e tem outras intercorrências também, que precisa voltar para fono, para a gente dar função a essa língua, porque o bebê que tem língua presa e que passa pela cirurgia, ele precisa dos exercícios para dar funcionalidade a essa língua. Essa língua é um músculo, a gente vai na academia todos os dias, né? 5 dias a semana. Então, a língua ela precisa passar por esse processo. Entendeu, gente? Obrigada. Nada. Boa noite. Minha filha também nasceu com a língua presa e ela vai fazer a frenectomia. Minha dúvida é, o otorrino que vai fazer a cirurgia não me instruiu que havia necessidade de fazer esses exercícios 3 dias antes. Como é que eu faço? Como é que eu posso estar... quem vai fazer esse exercício? É a fono ou... Deixa eu te explicar. Em casa. O otorrino ele não te explicou essa parte, porque essas disfunções orais, eu cheguei agora recente de São Paulo e eu trouxe essa novidade para a gente. Então, a maioria desses otorrinos, a maioria dos colegas não sabe dessa intervenção, certo? Então, isso foi algo trazido para cá. Então, assim, quem faz o procedimento, quem faz os exercícios, quem faz esse deslocamento, essa manobra, é a fono, porque ela tem a expertise para isso, entendeu, gente? Então, a maioria dos nossos colegas ainda estão leigos nessa parte. Ah, tá certo, obrigada. Porque eu fiquei na dúvida, ele não me instruiu. Não, ele não ia te instruir, porque nem ele sabe. Certo, que tá bem. A gente faz essa manobra já nos bebês, entendeu? Nem ele, nenhum colega ainda sabe dessa situação. Que bom, olha que simpósio maravilhoso, de grande relevância, tá vendo? Obrigada, Obrigada. gente.